Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Renato Gaúcho, que não está conseguindo tirar do time do Flamengo atual, que ele tem disponível, o melhor do seu futebol. Os jogadores não conseguem performar muito bem, uns por erros individuais, outros por falha coletiva. Eu acho que o Flamengo não consegue desenvolver um jogo coletivo que agrade, porque, por exemplo, qualquer time que joga contra o Flamengo fechado, o Flamengo não consegue jogar e sofre muito em contra-ataque. Isso é o dedo do técnico, o time não consegue triangular. No Fla-Flu de ontem, por exemplo, teve vários momentos que o Michael, Vitinho no segundo tempo, Andrés Pereira ficavam contra 2 ou 3 jogadores e ninguém encostava para fazer uma tabela para dar um passe. Ou seja, o time também não tem aproximação dentro de campo, o time está muito espaçado. Isso é dedo do técnico, ele tem que corrigir, não tem jeito. Isso indifere da qualidade do jogador, porque esse é um padrão tático que o Flamengo não vem apresentando. O que acontece muito no Flamengo é que quando está o quarteto titular, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, o Flamengo melhora o desempenho porque eles têm um entrosamento já de 2019, 2020, jogam juntos há muito tempo. O Flamengo tem uma espinha dorsal também que é a mesma desde 2019, só perdeu 3 jogadores, o Rafinha, o Paulo Mari e o Gerson, que por sinal, com relação ao zagueiro, o Flamengo só tem 2 zagueiros no elenco, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz. Os outros 3 não inspiram nenhuma confiança, o Léo Pereira joga falha, o Gustavo Henrique falhou 2 vezes ontem. No segundo gol do Fluminense, a bola passa do lado dele, a bola fraca, ele não conseguiu cortar. E no terceiro gol, ele não conseguiu dominar a bola. O Abel Hernandes fez o que quis com ele, estou chapado no ângulo. Então acho que o Flamengo tem que, urgentemente, ano que vem, procurar outros zagueiros. E o Bruno Viana também não deve ficar no Flamengo, deve ser devolvido ao Braga. Não apresentou nenhum futebol convincente para ter uma sequência como jogador do Flamengo. Bom, falando do Renato em específico, ele fica jogando a culpa sempre em desfalques, em lesões e tudo mais. Só que esse time do Flamengo reserva é titular em muitos times no Brasil. Jogou ontem Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Renier, Thiago Maia, Diego, Andrés Pereira, Michael, Vitor Gabriel e Everton Ribeiro. E nisso também tem uma das coisas equivocadas dele também. Por exemplo, acho que Renier não tem como mais ser titular do Flamengo. Acho que o Renier já deu o que tinha que dar. Já entregou o que ele podia entregar. Mas no momento atual, no nível do Flamengo atual, o Renier ele não performa mais no nível que o Flamengo precisa. Obviamente ele não vai ser o Felipe Luiz é muito acima dele, mas ele não pode cometer erros que ele vem cometendo, erros básicos de marcação, de passe. Todo passe que ele tenta, ele erra. A marcação, ele está muito mal na marcação, que é a sua principal virtude. Depois da lesão dele, que ele teve a lesão, teve o Covid, ele caiu muito de produção. Uma outra escolha que o Renato fez ontem equivocada, na minha opinião, é começar com o Diego de titular. Acho que o Diego hoje não consegue entregar mais aquilo que o Flamengo precisa, principalmente taticamente, porque ele é um cara que já está com a idade avançada, não consegue acompanhar o time adversário quando os dois times estão frescos fisicamente. Ele, se começar no segundo tempo, ele consegue render melhor. Foi assim com o Jorge Jesus. Jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, ele entrou no finalzinho do jogo e conseguiu controlar o meio de campo, fazer coisa que o Thiago Maia não estava conseguindo fazer. Então acho que o Renato ele tem que rever algumas opções dele. Outra coisa que ele, na minha opinião, peca muito nesse momento é usar pouco alguns jogadores da base que vêm se destacando, como por exemplo o Lázaro e os moleques do Sub-17 poderiam ter uma chance, porque o Flamengo, já que o Renato precisa de entrosamento, o time do Renato joga com entrosamento, ele podia utilizar isso a seu favor. Pegar em 2 jogos, não botar na fogueira, mas durante o segundo tempo, lançar os jogadores, porque isso pode dar isso primeiro incendiar a torcida, porque a torcida do Flamengo gosta de jogadores da base, e segundo, eles têm entrosamento da base, então isso pode ajudar o Flamengo. O Fluminense, por exemplo, vem usando jogadores da base direto, um pouco pela parte financeira, porque não tem dinheiro para trazer grandes jogadores, mas em outro lado, aposta na sua qualidade formada dentro de casa. E ontem, por exemplo, o John Kennedy marcou 2 gols em fase defensiva do Flamengo, mas foi lá, conferiu, fez a sua função. E o Vitor Gabriel, que foi o centroavante do Flamengo no jogo de ontem, ele não consegue jogar, ele mal consegue dominar uma bola. Quando tem a chance de finalizar, está em cima do goleiro, que ia tomar um frango, mas por sorte do Marcos Felipe a bola não entrou. Não consegue fazer um pivô, dá toda hora um passe muito, muito forte. A bola chega para ele não consegue dominar direito. Então assim, acho que o Flamengo tinha que olhar na ausência do Gabigol e o Pedro, outras opções na base. Tem André, o próprio Jean Lucas que estava no banco ontem, tem o Mateusão, o Matheus Gonçalves, tem essa turma toda aí da base do Flamengo que vem se destacando. O Renato podia convocar para um jogo. Além disso, o Flamengo vem sofrendo com muitas lesões, claro. Não existe um jogador voltar a um jogo e se machucar logo em seguida, como foi com o Pedro.
Entretanto, o Renato falou no coletivo ontem que ele queria ter poupado o Bruno Henrique, mas não poupou por responder às críticas. Pô, se ele tá preocupado com a crítica, não com o trabalho dele, já tá no caminho errado. Então, poupar tem que poupar e acabou. Só que eu acho que o Flamengo também demora para soltar informações. E isso gera uma impressão, uma especulação desnecessária e que faz com que o Renato, os jogadores ficam pressionados e geram estresse sem necessidade. Além disso, também, o Renato ele tem uma coisa que ao mesmo tempo é boa, mas nesse momento é ruim. Ele ouve muito quando o jogador quer jogar. Ele quer botar, por exemplo, o Gustavo Henrique no lado direito. Mas será que de fato ele serve para jogar ali? Será que não é melhor botar ele do lado esquerdo? Ele já Rodrigo Caio no lado direito, por exemplo. Ele fala que o Andrés quer ser segundo volante. Aí ele chega e bota de meio. Cara, mantém o cara de segundo volante. Muda o esquema, a formação do time. Bota um tripé no meio de campo. Em vez de ser um time com 2 volantes e um meio avançado. Então acho que o Renato tem que rever esses conceitos com urgência. Os jogos finais estão aí. A quarta-feira tem a semifinal da Copa do Brasil. E é um jogo em aberto porque o Flamengo, a gente pegou um adversário difícil, que é o Atlético Paranaense. O Flamengo tem muito desfalque, o time está pressionado. O time caiu muito de rendimento desde o jogo contra o Inter, que foi um tomou de 4-0, o cara teve tempo de treinar, coincidentemente ou não, o Flamengo caiu de rendimento. Um jogo ou outro fez uma boa partida ali. Contra o Palmeiras, acho que foi a única partida boa, se você pegar o jogo como um todo. Em outros jogos, até o Flamengo venceu contra o Juventude, contra o Atlético Paranaense. O Flamengo teve momentos de jogo bom, mas a partida em geral não foram partidas boas. Então acho que o Flamengo tem que corrigir, o Renato tem que corrigir isso, acordar, senão vai chegar na final da Libertadores, vai perder o Palmeiras, já que o Abel vem estudando o Flamengo, vem prestando atenção em declarações de comentários como o Pedrinho com relação ao time do Flamengo. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Compartilhem, se inscreva aqui no canal, curta, comente o que você acha. Valeu, falou e tchau.